Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Ex-prefeito de Pará de Minas rebate a afirmação de que saída da Copasa daquela cidade não foi boa para a população. Na noite de segunda-feira, aconteceu na Câmara de Vereadores uma audiência pública para debater a atuação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, em Andradas nos últimos anos. A companhia vem sendo bastante criticada pela população por conta das constantes falhas de abastecimento, da falta de investimentos em reservatórios e em pessoal, e também pela lentidão em consertar buracos feitos nas ruas por conta das obras, entre outras críticas. Durante o evento, vários moradores e vereadores fizeram uso da palavra. O vereador Ademir dos Santos Pérez destacou que o problema do abastecimento em Andradas precisa ser resolvido, mas com os pés no chão. Entre os argumentos usados para que a Prefeitura Municipal não tome nenhuma decisão precipitada, Ademir disse ter sido informado que a Prefeitura de Pará de Minas trocou a Copasa por outra empresa e que, por lá, o problema não foi solucionado. De acordo com Ademir, o diretor da Copasa, Fred Ferramenta, afirmou que a empresa que assumiu o serviço em Pará de Minas não tem compromisso, subiu a tarifa e não resolveu o problema de saneamento daquele município. Confira. Então eu fui até a Copasa para procurar entender melhor. E lá fui recebido, pelo diretor responsável, o Frederico, que ele passou algumas informações até então que eu não tinha. E ele citou vários exemplos, que a Copasa está crescendo dentro de Minas Gerais, que não diminuindo, e algumas cidades que contrataram empresa privada, ela não estão se dando bem, e citou o exemplo de Pará de Minas, que hoje tem aí uma dívida com a Copasa, ele citou na época 25 milhões, o prefeito na época, Antônio Júlio, que fez a substituição da Copasa por uma outra empresa, ele não foi reeleito, e o prefeito que assumiu disse que pegou uma bomba. Isso daí foi passado para mim, do diretor da Copasa. Então eu fiquei muito preocupado. E ele disse também que a iniciativa privada que assumiu não tem tarifa popular, não tem compromisso com o social, e também ele subiu a tarifa e não resolveu os problemas de saneamento. Então isso aí eu fiquei assim realmente preocupado. Então eu queria entender melhor. Durante a fala do vereador Ademir, ele citou o nome do ex-prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, que também atuou como deputado estadual na Assembleia Legislativa Mineira e que estava presente à audiência pública feita em Andradas. De acordo com ele, não é verdadeira a informação prestada pelo diretor da Copasa e que foi transmitida pelo vereador Ademir. Antônio Júlio disse ainda que conhece a forma como a Copasa trabalha em Belo Horizonte e criticou as nomeações feitas pelo governo do estado para gerir a companhia. Vamos ouvir o ex-prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio. Olha, eu vou dizer para vocês, a Copasa é a empresa mais mentirosa que existe na face da terra. Estou falando da Copasa, porque os funcionários pagam caro pelas mentiradas da Copasa. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando eu assumi Pará de Minas, nós ficamos 15 dias sem água. A Copasa queria que eu fizesse um contrato de qualquer forma, e eu não faria. Falei, perca a eleição, nem tive vontade de disputar a eleição, mas com a Copasa eu não assino. Por que eu dizia isso? Porque eu conheço a Copasa. Eu fiquei 22 anos na Assembleia combatendo as falcatruas da Copasa, da direção da Copasa, principalmente da direção política, daqueles que são nomeados para assumir a Copasa. Escaneiam, às vezes, as pessoas de carreira da Copasa para colocar pessoas que não têm nenhum compromisso com a empresa e nem com Minas Gerais. O Ademir disse que o Fred, que é do PT, está lá no cabidão do PT, falando que lá em Pará de Minas deu errado. Eu faço um desafio, Ademir, para vocês fazer uma comissão e lá em Pará de Minas e ver o que está acontecendo. Se a tarifa é mais cara, porque a tarifa ela é 3% mais barata do que a Copasa, porque isso está no contrato. Isso faz parte da licitação que nós fizemos lá.
E não foi uma licitação fácil, viu, vereador? Você foi naquela reunião na Assembleia, agressiva, quem esteve lá, eu até não concordei com aquele tipo de reunião, né? Que a Copasa não participa. Manda os funcionários que não têm poder de resolver o problema. Então ele tem que dar uma enrolada mesmo, né? Até para cumprir uma determinação da direção. Então isso é que precisa ser decidido, e eu falei com o Rodrigo hoje lá na prefeitura, essa é uma situação, eu falei com alguns cidadãos daqui, que é uma situação aqui de Andradas, ou resolve hoje, ou resolve amanhã, ou depois da manhã. Porque senão daqui 9 anos, quando vence o contrato, nós estaremos aqui discutindo Copasa outra vez. Ela não vai investir. A Copasa não tem capacidade de investir em nenhuma cidade de Minas Gerais para resolver o problema. Primeiro que ela não tem planejamento. Não tem planejamento. Fura um buraco aqui, toca um cano ali. Isso não é planejamento. O planejamento tem que ser a longo prazo. Qual a população que vai ser aqui de Andradas daqui 10, 20, 30 anos? Eu estava conversando com o Rodrigo, já fez o plano aqui do município. Porque nós fizemos antes da licitação. Nós planejamos uma cidade, planejamento mesmo, com uma cidade de 150 mil habitantes. Pará de Minas hoje tem 95 mil, e nós fizemos um planejamento, e dentro desse planejamento, as obrigações da empresa que ganhou a licitação. Coisa que a Copasa não quis fazer com a Pará de Minas. Eu assinava com ela. Chegou no momento, eu falei, não, eu assino. Nessas condições. Ah, não, nessas condições nós não aceitamos. Porque os contratos, infelizmente, que eles fizeram aqui com Andradas e com a maioria dos municípios de Minas Gerais, foram contratos políticos. Políticos. Esqueceram do município. É isso que às vezes eles me chamam de teimoso, porque eu não concordo com essa forma de algumas pessoas que estão lá no comando num dia, que um dia vão sair, querer determinar coisas futuras. E a Copasa, infelizmente, é sempre assim. A Copasa cresceu muito, com 650 municípios que ela opera, muitas delas dão prejuízo, a gente compreende isso, né? A gente sabe que a tarifa tem uma tarifa cruzada que eles falam, mas isso não é desculpa por não fazer investimentos aqui em Andradas, como não fizeram em Pará de Minas. Pará de Minas, o contrato venceu depois de 35 anos, os prefeitos passados não tiveram coragem de assinar com a Copasa, nem com a pressão de governo, porque quem manda o prefeito assinar não é a Copasa, não, é o governador, é o deputado que ele representa. Chega aqui e fala, não, prefeito, vamos assinar, vai ser bom, vai te dar aqui 10 mil contos de asfalto, vai te dar isso aqui, assim aqui, você está saindo mesmo, mas deixa aí. Mas largou, como diz o cidadão, largou o problema para trás. É um problema que vai ter que resolver. Pelo que eu escutei aqui hoje, é o mesmo caso de Pará de Minas. Mesma coisa. Eu falo isso, que eu ficava, às vezes, 3, 4 meses sem dormir direito, porque quando eu tomei a decisão que a Copasa não queria assinar o contrato de acordo com os interesses do nosso município, e que eu fui lá no governador Anastasia, fui lá no Alberto Pinto Coelho, eu falei com eles viram que a Copasa estava irredutível, porque eles me conhecem. Eles viram que eu não estava brincando. Aí o governador Anastasia falou, Júlio, não tem jeito de acertar com a Copasa. Toca a sua vida e resolve o problema do seu município. Isso o governador Anastasia, não estou pedindo reserva, foi na reunião lá com a direção da Copasa. Quando veio a eleição, eu sou amigo pessoal do vice-governador, Toninho Andrade, que é do nosso partido, sou amigo do Pimentel, a Copasa alvoroçou. Falou, agora nós vamos assinar o contrato. Falei, não, senhor, eu não vou misturar questão política partidária em prejuízo do nosso município de Pará de Minas. O que eu planejei, eu vou conduzir. Não quero saber se o governador vai me pedir ou se não vai pedir, tanto que eles não tiveram coragem de me pedir nada. Porque eles sabiam o que eu estava fazendo há 3 anos atrás, as dificuldades que eu tive, as ações judiciais, Tribunal de Contas, tudo isso eu tive que enfrentar, porque eu enfrentava a força do poder. Porque o poder manda mesmo, o governo manda no Tribunal de Contas, manda no Tribunal de Justiça, manda no Ministério Público, eu tive que enfrentar isso tudo. Eu enfrentava e mostrando para os juízes e para os promotores, principalmente de primeira instância lá em Pará de Minas, que não podia continuar daquela forma que está, a Copasa brincar com a população de Pará de Minas. Que a palavra é essa, brincar. Chegou a ponto, eu vou contar rapidinho, meu prazo é pouco, porque eu tenho muitas histórias que vocês não vão acreditar se eu falar. Que na primeira falta d'água em Pará de Minas, a direção da Copasa, primeiro o presidente não quis me receber, o presidente da Copasa.
Aí eu peguei, apelei e falei, se quiser falar comigo, tem que ir lá em Pará de Minas. Sabe onde que é a prefeitura? Sabe, aqui eu não volto para tratar de assunto Copasa Pará de Minas. Aí ele apareceu lá. Nesse meio tempo, faltava água em 2013 ou 2014, eu estou meio ruim de data. Aí eles pediram que a prefeitura decretasse estado de emergência. Nós decretamos. Mas para mim decretar, eu chamei todas as autoridades de Pará de Minas, Câmara Municipal, Polícia, Corpo de Bombeiros, chamei todo mundo. Polícia Civil, promotor, juiz, falei, olha, está surgindo um problema aqui que eu não posso ser o responsável por isso aqui. Então, quero compartilhar para vocês verem o que está acontecendo realmente em Pará de Minas, a falta de investimento da Copasa. Aí todo mundo, fizemos o decreto. Sabe o que a Copasa fez? Nada. Foi lá, mentiu para a população, falou que ia fazer uma adutora para buscar água lá no Serra Azul, para quem não conhece, Serra Azul está ali em Joatuba, onde tem a fábrica da Brahma, que passou, enquanto eles estavam falando que ia fazer, Joatuba ficou sem água. A água lá tinha secado também. É onde que eles estavam planejando buscar água para atender uma população de 90 mil habitantes. Aí também, que tem uma empresa da gasta 850 mil litros de água por dia, buscava água de caminhão, lá em Joatuba. Mais de 30 caminhões puxando água para baixo. E a Copasa falando que fala em investimento, que era mentira. Nesse meio tempo, a Copasa pediu à prefeitura que fizesse um decreto de calamidade pública. Eu fiz o mesmo procedimento. Chamei todo mundo, a nossa procuradora virou para os diretores da Copasa, pediu a ele explicação qual foi o planejamento feito no decreto de emergência. E vocês vão rir o que eu vou dizer aqui. Você vê a irresponsabilidade dessas pessoas. Ele virou para a nossa procuradora, para o juiz, para o promotor, e disse, olha, a nossa empresa estava esperando as águas de março. Então as águas de março não veio, a Copasa não tinha água para distribuir para a população de Pará de Minas, e nós continuamos sem água, o juiz sem água, o promotor, a sorte minha foi essa. Nesse dia, nós passamos a mudar o foco, porque todo o Poder Judiciário, o Ministério Público, passou a agir com mais firmeza em cima da Copasa, para poder resolver o problema. Então, você viu, Rodrigo, você não precisa de ter medo, pode ter coragem de fazer isso, tem que ter coragem mesmo. Eu falo que chegou um momento lá em Pará de Minas que eu fiquei sozinho. Os vereadores não me amolaram, não me incomodaram, só tinha um que incomodava, mas me deixaram agir. Porque era uma decisão que eu tinha que tomar. E eu digo para vocês, é uma decisão que naquela época, hoje nós já temos experiência. Viajei em várias cidades que tinham passado por isso, de outros estados, fui conhecer outras empresas, eu falava que era uma decisão que eu tinha que tomar e que eu não tinha o direito de errar. Porque um contrato desse é de 30 anos, é uma geração. Né? Então, aquele vez quando a gente tirava o sono, né? Porque a gente tinha, mas eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo, do que eu estava planejando para a nossa cidade de Pará de Minas. Infelizmente, nós tivemos 9 empresas que compraram edital. Na primeira arrancada, o governo do Estado tirou 4 ou 5, chamou as empresas e disse para eles, se vocês participarem da licitação de Pará de Minas, vocês vão ter todos os contratos com o governo do Estado cancelados. As empresas largaram, ninguém foi lá na licitação. Então, você vê que a pressão é muito grande. Aí eu reuni as que ficou, as 4, falei, vocês vão até no final ou vocês vão abandonar também? Enfrentar o poder é isso mesmo. Aí ele falou, não, nós vamos até no final. Aí o processo foi até no final, Rodrigo. Tinha dia que nós estávamos abrindo a licitação, chegava o oficial de justiça, está suspenso. Aí suspendia, ficava 15, 20 dias, ia para a justiça. Então, é um quadro que a gente tem que olhar o interesse do município. O vereador disse ali, olha, nós estamos em divergências políticas, mas hoje eu estou preocupado com Andradas. É isso que nós estamos precisando fazer. Nós, políticos, precisamos de cuidar do nosso município. Nós estamos aqui de passagem. E nós vamos ser lembrados pelo aquilo que nós fizemos de bom. O que a gente faz de ruim, ninguém lembra. A não ser que a pessoa que foi agredida, né? Porque quando você faz com isso, você agride alguém. Mas nós, políticos, nós somos lembrados daquilo de bom que nós fizemos. Então, vereador, você pode ter certeza que o Rodrigo está nessa luta, vocês podem estar juntos, precisa de uma solução. A Copasa não vai investir em Andradas, esqueçam disso. Ou, se não, faz o que nós fizemos no contrato da empresa que ganhou a licitação no Pará de Minas. Que a Copasa não quis fazer conosco no contrato. Vai investir quanto? 50 milhões. Que dia? Quando? E se não fizer, o que vai acontecer? Que os contratos da Copasa fazem isso, ela não tem obrigação nenhuma
Se você levantar o contrato da Copasa, ela não deve nada a Andradas. Nada. Aí chega o funcionário da Copasa e fala, mas o patrimônio é da Copasa. Não é da Copasa. O Rodrigo deixou bem claro, o patrimônio é do município. Ela está usufruindo do patrimônio do município. Então, o contrato que nós fizemos, ele serve de exemplo hoje, para a gente não errar. Porque nós não temos o direito de errar para resolver um problema de uma geração que é 30 anos e um problema seríssimo que é o problema de água. Né? Nós que passamos em 2013, 2014, 2015 sem água, né? Pará de Minas ficava 15 dias sem água. E eu vou falar para vocês, impressão dos meus adversários, a Copasa de sacanagem, lá tinha um tal de Juarez Amorim, mentiroso até encostar na cerca, diretor que falava em nome da Copasa, contratou 20 moças na faculdade de Pará de Minas para me defamar perante a população que estava faltando água, porque a culpa era minha, porque eu não queria assinar contrato com a Copasa. Aí eu deitava e enrolava. Falei, não vou assinar, não adianta, pressão em cima de mim não funciona. Então, se eu contar para vocês que nós passamos de Pará de Minas para resolver o problema, nós ficaremos aqui pelo menos uma hora conversando, que as histórias têm histórias boas, tristes. Para você ter uma ideia, Rodrigo, nós em estado de emergência, o Copasa furava a poça artesiana lá, até na praça lá da rodoviária, eu deixei ele furar. Guerra, nós vivemos guerra. Aí não dava água, só dava 6 litros por segundo, que o Copasa não serve. Falei, então deixa eu usar o poço. Não pode não. Aí chega um dia e falou, quer saber uma coisa? Vou usar todos os postos que a Copasa fez. Vocês autorizaram, não autorizaram, vamos brigar na justiça. A prefeitura fazia chafariz usando lá a pouca água que tinha, mas era que salvou a cidade. Nós tínhamos chafariz lá que funcionava 24 horas com fila de gente buscando água lá. Isso aqui vai acontecer aqui em Andradas, mesmo vocês tendo potencial de água, que não era o caso nosso, porque lá nós tínhamos escassez do recurso hídrico, e vocês vão ter dificuldade. Então, nós, felizmente, o fato que Deus me ajudou muito, que eu rezava todo dia, e às vezes tinha que ir na igreja, escutar conversa fiada de padre também. Escutei. O padre falava de água e queria jogar a culpa em cima de mim. Eu falei, não, senhor. Aí reuni com o padre, com o bispo, mostrando para eles que eu estava tentando resolver o problema. Né? Falta d'água, o prefeito resolve um decreto, uma portaria, o que for. Então, eu um testemunho que eu dou aqui, sabe, o vereador Ademir, você pode falar com o Fred, que ele falou mentira para você, que eu acho que na vida pública nós temos que ser verdadeiros. Né? A gente erra muito, né? A gente fala muitas vezes, mas Pará de Minas hoje paga, se não tiver. Se tiver mais ou menos equilibrado com a Copasa, 3% mais barato que a Copasa, porque está no contrato. E o contrato tem multa, o contrato tem obrigações, tanto da empresa como de Pará de Minas. Então é um contrato que foi realmente bem feito e que a Copasa não aceita. A Copasa fica falando, Pará de Minas deu errado, Pará de Minas está faltando água, vai lá ver se está faltando água. Eu até falei com o Rodrigo, chamar aqui um grupo de vereadores interessados, ver o que foi feito em Pará de Minas, para ver o tanto que nós estamos atrasados de ver obras públicas de engenharia. Aí você vai desanimar com a Copasa. Não estou falando de empresa, eu não fiquei conhecendo a campanha lá do processo, para você ver o que eles fizeram de investimento de engenharia. Não estou falando só financeiro, não, de engenharia, para resolver o problema de Pará de Minas, que tem que buscar água a 28 quilômetros do nosso município, e dentro do município. Tem gente aí que às vezes a Copasa fala, busca fora, vai ficar na mão de outro município. Não, dentro do município de Pará de Minas. Então, apenas um testemunho que não precisa ter medo, Rodrigo. Eu te conheço, eu falo que você é uma das grandes lideranças que nós estamos contando com essa mudança de comportamento político do nosso Brasil. Eu falo que nós temos que mudar, não a política é muito boa, ela é bonita, né? O Luiz Guimarães falava, quem não gosta da política não gosta da vida, mas nós estamos precisando mudar os políticos, que tenham realmente compromisso com o povo, com o seu povo, o seu estado, o seu município, e não apenas compromisso político. Eu fico indignado, que Minas Gerais hoje está atrasada por quê? Porque ninguém quis resolver o problema do estado, quer resolver o problema do governo. O governo tem que encher a casa de gente, encher a semiga de gente, esse é o problema do governo. Mas o Estado está falido. Isso aí pode acontecer com o município. Se você não tiver o compromisso de cuidar do seu município, mesmo com as divergências políticas, nós não vamos continuar andando para trás.